Isso aí, gente, vamos lá. Aula 5, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos sair um pouquinho dos pronomes, né? Mas ainda mantendo o foco de classes e palavras, a parte de análise morfológica. Vamos falar um pouquinho de conjunções. Vamos ver para que servem as conjunções, né? Quais as suas funções, o que elas fazem. Vamos lá, vamos para frente no nosso texto aí verificar o que elas servem. Bom, as conjunções, segundo a norma padrão, segundo a gramática, ela tem por função ser uma palavra invariável que liga as orações ou as palavras da mesma oração, estabelecendo uma relação de significados entre elas. Aí eu dei já um exemplo para vocês. Encontramos o Pedro, temos uma oração aí, verbo, né? Se tem verbo, tem oração. Mas não vimos o Paulo. Então esse mas, ele está estabelecendo uma ligação entre as orações. Encontramos o Pedro, mas não vimos o Paulo, né? Tá vendo aí, ó? Então esse mas está ligando as orações. É uma das funções de uma conjunção. A conjunção mas aí a gente vai ver que é uma conjunção adversativa depois. E a Mariana, então ó, não encontramos, ou melhor, encontramos o Pedro, mas não vimos o Paulo e a Mariana. Então a conjunção mas, ela está ligando as duas orações desse período. A primeira oração é encontramos o Pedro e a segunda oração é não vimos o Paulo e a Mariana. E a conjunção e está ligando o Paulo e a Mariana. Então aí eu tenho um exemplo típico desse texto que você vê aí na sua tela. Quer dizer, as conjunções ligam as orações, mas também podem ligar palavras de igual valor. Aí nesse contexto você vê isso. Bom, a gente tem as chamadas locuções conjuntivas. O que significa isso? Tudo que é locução na gramática é conjunto. A locução conjuntiva é uma expressão constituída por duas ou mais palavras com valor de conjunção. Quer dizer, a locução conjuntiva ou locução conjuncional, como preferirem, exerce a função de conjunção. Quer dizer, ela tem a mesma função de conjunção. Vamos dar uma olhada no exemplo aí, ó. Esses exemplos são exemplos das principais locuções conjuntivas. Então lá, visto que, ainda que, à medida que, e assim vai por diante, né? E aí nós temos aqui, ó, olha os exemplos aqui das frases agora. Essas palavras que vocês estão vendo em azul aí em cima, visto que, ainda que, à medida que, já que, a fim de que e assim por diante, são locuções conjuntivas. Conjunto de palavras terminado por preposição, aliás, por conjunção, né? Locução conjuntiva, terminado por conjunção e que tem como valor uma conjunção, a mesma coisa. Olha os dois exemplos aí, ó. Não comparecia à reunião porque estava doente, ou não comparecia à reunião uma vez que estava doente. Quer dizer, eu posso usar a conjunção porque, aí, ou se eu quiser aumentar um pouquinho mais o contexto, a frase, eu posso usar uma vez que, a gente vai ter o mesmo sentido aí, é invariável. Eu posso usar tanto a conjunção quanto a locução conjuntiva. Então a gramática criou também a locução para você poder usar dentro de um contexto, dependendo do contexto, que você quer mudar o sentido da frase ou quer manter o sentido da frase, você pode usar uma conjunção, uma locução conjuntiva de igual valor. Legal? Então, as conjunções coordenadas. Aí vamos entrar na parte das conjunções coordenadas e das conjunções subordinadas. Então dá uma olhada na sua tela aí, ó. Bom, as conjunções coordenadas ou coordenativas, como preferirem, elas ligam as orações coordenadas. Quer dizer, as orações coordenadas são orações independentes entre si, e as conjunções subordinadas ou subordinativas, elas introduzem orações dependentes de uma outra oração que se chama oração principal. Essas orações subordinadas, elas exercem funções, conforme você vê aí, estabelecendo aí o substantivo ou um advérbio. O fato é que essa parte que você está vendo destacada aí, a parte de orações, né, subordinadas e coordenadas ou vice-versa, a gente vai ver isso na parte de análise sintática, o nome das orações, mas na morfologia a gente já começa a estudar a parte das conjunções, né? E como é que eu vou estudar a conjunção? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá para frente, ó. Bom, nós temos as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas adverbiais. E aí eu separei para vocês, ó, as coordenadas divididas em aditivas, adversativas, comparativas, explicativas e conclusivas. Então isso que você está vendo aí são os valores semânticos das conjunções. São os sentidos, as ideias que elas podem produzir dentro de um contexto. Já nas conjunções subordinadas adverbiais, elas são divididas em 9. Né? São 9 classificações. Olha lá.
Causais, consecutivas, comparativas, conformativas, condicionais, concessivas, proporcionais, finais e temporais. Então essa numeração que você vê aí, tanto das orações coordenadas quanto das subordinadas, esses aí são os valores de sentido, são as ideias, é aquilo que ele vai produzir dentro de um contexto. Vamos para frente aí. Vou mostrar para vocês primeiro as principais conjunções coordenadas ou coordenativas. As principais aditivas são essas, né? E, nem, relação, não só, mas também, não só, como também. E aí nós temos as outras, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas. Eu sugiro que você dê um stop no seu vídeo agora, né? Para você avaliar essas principais conjunções, porque não existe outra maneira de você conhecer as conjunções que não seja por meio de decorar. A gente tem que realmente, pelo menos no começo, né? Tem que ter uma noção de quais são as conjunções e os sentidos que elas vão produzir. Então dá uma paradinha no seu vídeo agora, dá uma decorada aí, dá uma olhadinha, se familiariza para a gente continuar. Legal? Muito bem. As principais conjunções subordinadas. Faça a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ó. Vamos pegar aí essa primeira parte. São 9. Aí eu separei nessa tela as 5 primeiras. Faz a mesma coisa. Dá uma paradinha no seu vídeo, dá uma verificada nessas conjunções, verifica os valores semânticos lá de causa, de consecução, comparação, conformativas, condicionais. Vai se acostumando com isso que daqui a pouco vocês vão ver alguns exemplos relacionados a esses assuntos aí. Vamos lá para outra tela. Ó. A mesma historinha. Dá uma paradinha no seu vídeo aí depois que completar aqui as 9, ó. Vai completar as 9. Completou, né? Então, a gente tem aí as 9 classificações das conjunções subordinadas ou subordinativas. Faz a mesma coisa, paradinha no vídeo, dá uma olhadinha nessas conjunções. Claro que você vai entender depois o que são concessivas, proporcionais, temporais, finais e etc. Mais para frente no vídeo você vai ver isso aí. Mas dá uma paradinha e dá uma verificada nisso aí. Legal? Vamos lá. Bom, aqui eu vou citar os exemplos para vocês. O que faz uma conjunção aditiva? Ela expressa uma relação de soma, como o próprio nome diz, uma adição entre duas orações ou entre dois elementos. Então, quando eu leio aí, ó, ele não só trabalha, como também estuda, a gente tem uma soma, né? Duas orações somando duas ações aí. Quando a gente tem as conjunções adversativas, aí nós temos expressa uma relação de oposição, de contrariedade. Então, olha só, chegamos atrasados. Então a tendência a chegar atrasado é não conseguir participar da reunião. Entretanto, olha o que aconteceu. Ó, nós conseguimos participar da reunião. Então tá vendo? Houve uma relação de oposição entre uma oração e outra. A conjunção adversativa serve para isso. Bacana? As alternativas simples estabelecem ou expressam uma alternância de informações. Né? Às vezes você tem uma escolha, ou seja, quer chova, quer faça sol, estarei lá em algum lugar, eu estarei na festa, estarei na reunião e assim por diante. Né? As alternativas são as menos questionadas, são as mais fáceis, mais simples. Né? Explicativas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, explicativo e conclusivo, vou colocar as duas já imediatamente na tela para você entender o seguinte. Veja que nós temos a conjunção pois aí nas duas, né? Olha as explicativas, ó. Apresenta uma explicação, obviamente, né? De uma afirmação ou de uma ordem. Então a gente tem aí, não tenha medo, tá vendo? Como se fosse uma ordem, né? Esse verbo está no imperativo, dando uma ordem para você, ó. Pois nada acontecerá com você. Agora dá uma olhada na conclusiva. Consulte um médico. É, pois, necessário cuidar da saúde. O que acontece aí? Quando a gente tem a conjunção pois, especificamente essa conjunção, quando ela estiver antes do verbo, olha o item 4 aí, a explicativa. Ela vai ser explicativa. Quando eu tiver essa pois, conjunção pois, depois do verbo, olha o item 5 de conclusivo. É, pois, necessário cuidar da saúde. A gente tem a conjunção pois depois do verbo. Segundo a norma padrão, quando a conjunção pois estiver antes do verbo, eu tenho uma questão de um sentido de explicação. Quando a conjunção pois estiver depois do verbo, eu tenho um sentido de conclusão. É a gramática que determina isso, a gente tem que decorar. Legal? Vamos lá para frente aqui, ó. Agora as causas ou de causa, agora as orações subordinadas. A de causa introduz uma causa, evidentemente, daquilo que diz em outra oração. Esta, por sua vez, apresenta um fato posterior à causa. Dá uma olhada no exemplo aí, ó. Ele não veio para a reunião.
né? Qual o motivo? Qual a causa? Porque não estava passando bem. Aí você já decorou algumas conjunções causais. O ideal é que você faça a substituição dessa conjunção. Porque, por exemplo, ele não veio à reunião, não veio para a reunião, uma vez que não estava passando bem. Você substitui uma conjunção por outra, de mesmo valor, para você ir se acostumando. Vamos para frente, lá. Consecutiva, introduz uma consequência. Então, consecução, né? Ou consecutiva, pensa em consequência. Então, introduz uma consequência do que se diz em outra oração. Dedicou-se tanto que foi contemplado. Então, a ação de se dedicar tanto, né, condiz ou conduz, ou melhor dizendo, à contemplação. Então, é uma consequência, quer dizer, se dedicou, a consequência é ser contemplado. Também sugiro que você faça a substituição dessa conjunção por outras de igual valor para você ir treinando e ir decorando que não existe uma outra maneira, tá? Comparativa, bem fácil, bem tranquilo. Estabelece uma aproximação, uma comparação de informações entre duas orações. Então, esse livro é tal qual que comprei, ou seja, esse livro ele é igual ao que eu comprei, ele é parecido com aquele que eu comprei, estabelece uma relação de comparação, talvez seja uma das mais simples aí também para você entender. Conformativa ou de conformidade estabelece uma relação de harmonia entre os fatos expressos por duas orações. Há uma harmonia assim, fizemos o trabalho conforme nos pediu, fizemos o trabalho conforme foi solicitado, é isso? Ou segundo foi solicitado. Mesma historinha aí, vai fazendo a substituição por outras conjunções de igual valor para você ir decorando. Vamos para frente aí, condicional, mesma história. Estabelece uma relação de condição para que ocorra o que está expresso em outra oração. Quer dizer, desde que não chova, eu irei ao clube esta tarde. Quer dizer, para que eu vá ao clube esta tarde, a condição é não chover, tá certo? Mesmo esquema aí, vai substituindo por outras conjunções de igual valor para a gente ir treinando. Essa é a forma mais adequada, ok? Vamos lá, a próxima aqui, concessiva, introduz uma ideia oposta à expressa em outra oração. Embora estivesse cansado, confirmou sua presença no evento. A conjunção embora é uma conjunção concessiva. Da mesma forma que você fez com as outras conjunções, também você deve decorar essa conjunção. Pega essa frase ou monta uma outra frase, se você preferir, e vai trocando as conjunções para você ir treinando, porque essa é a forma mais adequada aí. Olha a próxima aí, proporcional. Estabelece uma relação de proporcionalidade entre os fatos expressos em duas orações. Quer dizer, as conjunções elas servem para ligar as orações, não é isso? Então, se elas ligam as orações, elas também produzem um efeito semântico, um efeito de sentido. No caso, a proporcional, ela vai estabelecer essa proporcionalidade. Quer dizer, sua motivação crescia, olha lá, na proporção, a proporção que estudava a matéria. Sua motivação crescia à medida que estudava a matéria. Tá vendo como é bem simples? Olha de tempo aí, temporal. Como o próprio nome diz, indica uma relação de tempo concomitante, anterior ou posterior ao fato expresso em outra oração, sempre lembrando que as conjunções ligam as orações e estabelecem um sentido. Então, saímos assim que ele chegou, ou seja, naquele momento, naquele exato momento, naquele tempo concomitante, nós saímos e ele chegou. Então tem um sentido de tempo aí. E por último, a final, ou expressa uma finalidade, um objetivo com que uma ação ela é praticada. Veja aí, matriculou-se em um curso. Qual o objetivo de se matricular em um curso? Para que pudesse aprender mais. Aí tem a finalidade. Uma das menos questionadas, talvez, nas provas de concurso, é essa conjunção final ou as conjunções finais. As mais questionadas são as concessivas, as mais questionadas são as condicionais, também temos aí no caso as aditivas, que são bastante questionadas, explicativas, conclusivas, aquelas que podem causar um pouco mais de dúvida na hora de fazer a interpretação do texto, são as mais questionadas aí, legal? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos praticar, né? Melhor maneira aí, Então, em relação às informações e estruturas linguísticas da língua portuguesa, julgue os itens a seguir, esqueminha aí de CESP-NB, mesmo
Mesmo esqueminha das provas do CESP, né? Olha aí o trecho. Como a estrada foi interditada em virtude do acidente, os turistas tiveram que voltar. Seria preservado o sentido original do período caso a conjunção como fosse substituída por porquê? O que você vai fazer? Você vai pegar a conjunção como, que está aí na frase, no começo, e vai substituir por porquê. Então, olha lá. Por que a estrada foi interditada em virtude do acidente? Os turistas tiveram que voltar. Essa conjunção como, assim como porquê, tem função de causa, tem um sentido de causa. Você pode inverter o período também, ó. Você pode escrever assim, ó. Os turistas tiveram que voltar porque a estrada foi interditada em virtude do acidente. E aí também você pode ter essa noção de causa nesse sentido aí. Então, quer dizer que a resposta é ok, né? Tá perfeito. Podemos substituir a conjunção como pela conjunção porquê e o sentido vai ser preservado. Vejam que as bancas questionam a parte de conjunção mais para o lado do sentido, do significado, do que propriamente da gramática. Porque é muito simples, você pega a conjunção, ela liga as orações ou as palavras. Essa é a função gramatical das conjunções. Mas elas têm um sentido, uma função semântica, né? De promover o sentido e o significado dentro do contexto. Vamos lá, vamos para a segunda. Se não houver problemas, ele será mantido no cargo. Sem qualquer alteração no restante da frase, a conjunção se poderá ser substituída por caso que manterá a correção do período, ó, sem qualquer alteração no restante do contexto. Se você pegar a conjunção se e substituir por caso, sem mudar nada, olha como é que vai ficar a frase. Ó. Caso não houver problemas, ele será mantido no cargo. Fica estranho, fica esquisito. Por quê? Porque a gente tem que trocar ou mudar o verbo do jeito que ele está aí, não vai ficar adequado com a conjunção caso. Se não houver problemas, aí troca o se. Caso não haja problemas, ele será mantido no cargo. Portanto, a resposta é não. O que é não? Eu não posso substituir a conjunção se pela conjunção caso sem que eu faça uma alteração nesse verbo. Então, caso não haja problemas. Aí beleza, aí tá ok. Vamos lá para a próxima, mesma informação aí. Em relação às informações e estruturas linguísticas da língua portuguesa, julgue os itens a seguir o mesmo esquema, né? Embora estivesse cansado, confirmou sua presença no evento, seriam mantidas a correção e a coerência do período caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. Você voltou lá um pouquinho no seu texto aí no nosso vídeo, ali a gente tem a relação das conjunções que você tem que decorar, não existe outra maneira, né? E aí o que você faz agora? Você pega o ainda que e joga lá no lugar do embora. Segundo a norma padrão, isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque o ainda que e o embora, eles têm o mesmo valor semântico, têm o mesmo sentido. Então quer ver? Faz a leitura aí, ó. Embora estivesse cansado, confirmou sua presença no evento, vamos trocar, ó. Ainda que estivesse cansado, confirmou sua presença no evento. Tranquilo, né? Última questão. No trecho, são alguns atletas que não se prepararam e, contudo, tiveram um bom desempenho na competição. Ao substituir a conjunção destacada, que é o contudo, pela conjunção portanto, o sentido original do período será preservado? Aí a resposta tem que ser não. Por que tem que ser não? Se eu colocar a conjunção portanto lá, não tem problema nenhum em relação à gramática. Ela vai permitir. Só que o examinador está perguntando em relação ao sentido original. E o sentido original ele não é preservado. Por quê? O contudo, ó, mas, contudo, entretanto, todavia, porém, no entanto, são conjunções adversativas. Eu tenho uma ideia de oposição. A conjunção, portanto, é uma conjunção conclusiva, né? Logo, portanto, assim, tem sentido de conclusão. Então, se eu troco uma conjunção quando, aliás, uma conjunção contudo, que nasceu para ser uma conjunção adversativa, ideias contrárias, e coloco uma conjunção que nasceu para ser de conclusão, é óbvio que eu tenho uma alteração de sentido, portanto, o sentido original ele não será preservado. Legal? Bom, encerramos aqui a aula 5, bem rapidinho, bem instantâneo para você identificar. As conjunções, repito, não existe outra maneira. Volta lá naquela parte que eu mostrei para vocês lá, as conjunções, dá uma paradinha ali, dá uma brecadinha no seu vídeo, você tem a possibilidade de fazer isso.
dá uma verificada nas conjunções, vai se familiarizando com as conjunções que você não conhece. Vou dar uma dica para vocês, hein? Peguem aquelas conjunções que você sabe que você pode ter um problema numa prova. As conjunções mais comuns, aquelas que você já conhece, essas vocês não precisam estudar com tanto afinco, né? Porque você já conhece, já sabe como é que funciona. Peguem aquelas que você olha assim e fala, bom, realmente essa conjunção aqui eu não conhecia, eu não tenho prática com essa conjunção, e estude essas conjunções. Do jeito que eu fiz lá, peguem as frases, os exemplos, e vão trocando as conjunções e vão se acostumando com elas. Legal? Então encerramos a aula 5. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco. É um motivo de muita satisfação ter você aqui, candidato a um concurso público com a gente, porque você sabe, né, já havia dito para você e sempre eu vou retomar isso. O nosso objetivo aqui, o nosso compromisso é fazer com que você seja aprovado num concurso. Por isso que nós trazemos aqui o conteúdo da matéria, tal qual a norma padrão determina, e na sequência, algumas questões para a gente treinar. Quer passar no concurso público, você estuda o conteúdo, mas tem que estudar também ou praticar por meio de questões e provas. Aí você vai pegar na manha da prova. Legal? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção. Tamo junto aí. Não se esqueça, hein? Não se esqueça. Lembre-se. Lute pelo seu objetivo, continue. Tá difícil? Volta, leia de novo, ouça de novo, façam exercícios. É assim que a gente vai aprendendo a matéria. Legal? Abraços, bons estudos e até a aula 6.